Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o livro que nós estamos meditando já há umas 2-3 semanas. Nós, às quartas-feiras pela manhã, iniciamos, há algum tempo atrás, um estudo onde nós almejamos passear por toda a Bíblia. Fizemos isso no Antigo Testamento, estamos agora no Novo, e aprove ao Senhor que hoje estivéssemos meditando na carta aos Hebreus. Nosso primeiro encontro, nós fizemos uma introdução, um apanhado da carta. Nosso segundo encontro foi a semana passada. Nós meditamos dos versículos 1 ao 4. E hoje o nosso intuito é pensar um pouco dos versículos 5 até o final do capítulo 1, que é o versículo 14. E como os irmãos já sabem, desde que nós começamos a falar da carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus ela foi escrita em um contexto. E sempre é importante estar frisando isso para que a compreensão das palavras que estão escritas na carta sejam melhor interpretadas. Então, a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita preparando os cristãos judeus a viverem em um período de perseguição, inclusive pelos próprios judeus. Então, quando um judeu se convertia ao cristianismo, ele começava agora a ser rejeitado e perseguido pelos seus próprios familiares, pelos seus antigos amigos, pois os judeus ortodoxos, os judeus que de fato defendiam e professavam o judaísmo no século I, eles se opunham completamente à fé cristã. Para esses judeus, Jesus Cristo era e é até hoje um falso Messias, um falso mestre que veio com o intuito de enganar o povo e de roubar a glória do Deus de Israel. Essa era a visão dos judeus. Então, os judeus eles estavam sendo perseguidos, eles estavam agora tendo que se adaptar a uma nova forma de se relacionar com Deus. E alguns dos judeus que haviam se convertido estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo, porque eles encontravam eles achavam muitas vezes a fé cristã muito pobre. O judaísmo, quando você estuda o Antigo Testamento, e muitas vezes quando você estuda a história, do povo judeu no Antigo Testamento, você vai ver que eles tinham uma série de cerimônias. Só festividades oficiais eles tinham 3 por ano: a Páscoa, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos. Cada festividade dessa durava cerca de uma semana. Eles tinham as festividades mensais, eles tinham os rituais de purificação, eles tinham uma série de ritualismo que ajudava na mente deles a eles se relacionarem com Deus. E quando eles vieram para a fé cristã, tudo isso foi abandonado, porque todo o cerimonialismo judaico do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Então, todo o sacrifício de animais, tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento era símbolo daquilo que Cristo veio cumprir aqui na terra e cumpriu de maneira perfeita. Então, quando eles agora estavam se relacionando com Deus através do cristianismo, muitos eram tentados a retornarem à fé judaica, porque eles acreditavam que a fé judaica seria melhor, mais pura e mais poderosa do que a fé cristã. E agora, o escritor aos Hebreus, ele vai escrever essa carta com o objetivo de mostrar que a nova aliança que Cristo veio trazer é superior à antiga aliança. E mais especificamente, que Cristo é superior a tudo e a todos, inclusive a própria lei. Cristo está acima da lei como aquele que é Deus, e através dele é que a lei chegou para o povo. Então tudo isso vai ser explicado no decorrer da carta. Mas aqui no capítulo 1, nos versículos 1 ao 4, como nós já vimos,
o escritor começa já mostrando o propósito dele. Os versículos 1 ao 4 é uma espécie de resumo de tudo aquilo que a gente vai enxergar na carta. Ele vai dizer, por exemplo, que depois de ter feito purificação de pecados, no versículo 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas, mostrando isso, que Cristo veio cumprir uma missão, ele cumpriu essa missão e agora ele está entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, irmãos, a partir do versículo 5, muitas vezes nós não compreendemos, porque a nossa realidade é um pouco diferente da realidade dos judeus, mas os judeus, principalmente na época de Jesus, eles tinham uma atenção muito especial com os anjos. Eles tinham um relacionamento com os anjos de maneira muito, por assim dizer, íntima. Então eles buscavam anjos, eles buscavam revelações vindas de anjos. A gente vai ver isso inclusive de maneira muito visual, quando Jesus cura, salvo engano, no capítulo 5 do Evangelho de João, quando Jesus cura um aleijado que há 38 anos estava sofrendo à beira do tanque de Betesda. Aquele homem, ao se referir a Jesus, Jesus pergunta: tu queres ser curado? Aquele homem diz: mas eu não tenho ninguém que me coloque no poço, na piscina, no tanque. Porque eles acreditavam, e perceba que lá João não está dizendo que de fato um anjo descia e acontecia um milagre. João diz que o povo acreditava que isso acontecia. Que quando o anjo descia, as águas se moviam e quem estivesse lá era curado. É desse livro, dessa palavra que nós vamos estudar aqui nos Hebreus. A título de introdução, antes mesmo de iniciarmos aqui a nossa leitura da carta, quem são os anjos? Os anjos são criaturas, são seres que foram criados por Deus, são seres que têm muito mais poder e inteligência do que nós homens. Então, os anjos, eles são seres espirituais, diferentemente de nós que somos seres carnais. Então, os anjos, eles se movem mais rápido que a gente, eles têm mais força, mais vigor, eles não envelhecem como a gente, eles têm mais inteligência do que a gente, e eles foram criados antes da gente. Mas não nos esqueçamos que existem duas espécies de anjos. Existem os anjos do bem, por assim dizer, mas existem os anjos do mal. Quem são os anjos do mal? São os demônios. Os demônios, eles foram criados não como demônios, eles foram criados como anjos, como seres angelicais, mas liderados por um anjo, né? Eles se rebelaram contra Deus e foram, por conta disso, expulsos da comunhão com Deus, e por isso são chamados de anjos caídos ou demônios. Então, esses são os anjos, seres espirituais, que muitas vezes estão no nosso meio e a gente nem enxerga eles. Por quê? Porque eles são seres espirituais. Na história, na Bíblia, nós vamos ver aparições angelicais, e normalmente os anjos aparecem para desempenhar uma função específica por Deus em uma situação específica. Vamos ver o caso, por exemplo, do anjo que apareceu para Balaão. Né? Balaão não está vendo o anjo, mas a mula de Balaão viu o anjo. Então a gente vai ver uma série de prefigurações de anjo. O próprio anjo Gabriel, que vai aparecer a Maria para avisar do nascimento de Jesus. Então nós vamos ver aparições angelicais tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Nós vamos ver, por exemplo, anjos que foram enviados para soltar a Pedro quando esse estava preso, né, e estava sendo guardado para ser morto, e o Senhor enviou anjos e Pedro foi solto, e Pedro dá continuidade ao seu ministério. Então os anjos, eles são esses seres espirituais que existem. O erro que nós cometemos muitas vezes é quando nós buscamos os anjos. Por quê? Porque cristão não busca anjo, cristão busca Cristo. Então a própria carta aos Hebreus, lá mais adiante, se Deus permitir, vamos chegar lá, no capítulo 12, ele vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para os anjos? Não, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então hoje em dia, infelizmente, na igreja evangélica, principalmente nas evangélicas
que são de raiz pentecostal, a gente vê uma espécie de culto aos anjos, né? Então, tá passando um anjo aqui, todo mundo se arrepia, grita, pula, né? Como se a presença de um anjo fosse algo muito mais glorioso do que a presença do próprio Cristo, quando dois ou mais se reúnem no nome dele. Então, se a gente tem que se alegrar aqui, é pela presença de Cristo, não pela presença de um anjo. Então, nós temos que refletir, porque os erros cometidos pelos judeus do primeiro século estão sendo repetidos agora por pessoas que se dizem evangélicas no século 21. Então, dito essas coisas a título de introdução, vamos agora ao estudo dessa parte da carta, que é o capítulo 1, a partir do versículo 5. Amém? Amém. Todos preparados? Amém. Eu intitulei a nossa mensagem de hoje de A Palavra e os Mensageiros. Então, por que a palavra? Porque Jesus Cristo é a própria palavra. Ele é a mensagem personificada. E os anjos são quem? Como o próprio nome diz, mensageiros. A palavra anjos vem de uma raiz agnelos, que significa mensageiros, dispenseiros. Então essa é a ideia de anjos, principalmente aqui no texto que nós vamos estudar. Então no versículo 5, vamos ler. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 5. Todos preparados? Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Pois qual dos anjos disse jamais: pois tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Então nesse versículo inicial há muita confusão, irmãos. Nesse versículo inicial há inclusive aquela ideia, há uma heresia que não surgiu hoje. Essa heresia não surgiu com os testemunhos de Jeová. Essa heresia precede a eles. Ela surgiu, salvo engano, através de um homem chamado Ário. Daí a ideia arianismo, que é que Jesus seria a primeira criação de Deus. Então, segundo essa heresia, Jesus não existiu desde toda a eternidade, mas em um momento da eternidade Deus gerou a Jesus, e de Jesus, com Jesus gerado, então ele gerou as demais coisas. E como eu disse a vocês, isso é uma heresia, porque Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo. Então ele nunca foi feito, ele nunca foi criado como nós. Ele não é uma criatura, ele não é uma criação de Deus. Ele é Deus. Ele sempre existiu de eternidade em eternidade, assim como o Pai e o Espírito Santo. Dito isso, então o que significa o que está escrito aqui? Irmãos, para um estudante da Bíblia, que eu creio que é você, isso chega a ser até simples. Então, vou ler mais uma vez. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ele está se referindo ao que aqui? Ele está se referindo ao que, o escritor dos Hebreus? A encarnação de Cristo. Cristo sempre existiu de eternidade em eternidade, mas até 2000 anos atrás Cristo não havia encarnado. Cristo era o Filho de Deus, mas ele era como um Deus, um ser espiritual. Mas há 2000 anos atrás, pelos propósitos indescritíveis de Deus, o Verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. É o que nós vamos ver, por exemplo, na revelação que o anjo Gabriel faz a Maria. Você vai estar grávida, e Maria diz: mas eu nunca conheci homem algum. E ele diz: mas você não vai conceber de forma natural. O poder do Espírito Santo vai fazer com que você engravide e tenha um filho. Então o Verbo se encarnou. Cristo, ele foi pelo poder do Pai gerado no ventre de uma mulher. E mais do que isso, nós vamos ver essa mesma afirmação em relação à ressurreição de Cristo. Cristo é o primeiro homem da ressurreição. Ele é o primeiro a ser ressurreto e nós o seguimos. Então a gente vai ver isso em Atos capítulo 13, versículo 33. Quando Paulo está pregando, ele vai dizer justamente, vai fazer referência a essa ideia aqui, mostrando que como na ressurreição, Jesus Cristo, ele abriu
por assim dizer, ele abriu uma nova ala da criação de Deus. Jesus se torna 100% homem, 100% Deus. Então, quando Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, ele bebe com os seus discípulos, ele come com os seus discípulos. Como está escrito no livro de Atos, no capítulo 1, ele deu provas indiscutíveis da sua ressurreição. Então Jesus, ele é o primeiro, ele é o primogênito da ressurreição. Ele é o primeiro homem a receber um corpo glorificado. Mas a questão é que Jesus não é só um homem. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E essa ideia vai estar extremamente viva nesse livro de Hebreus, à medida que a gente o estude mais adiante. Então, quando ele se refere à geração de Cristo, ele não está falando de Cristo sendo gerado no sentido de filho espiritual de Deus, mas de Cristo sendo gerado aqui na terra. Então, pelo poder de Deus, Cristo foi concebido no ventre de uma mulher. Ele veio a nascer, e quando ele nasceu, os anjos glorificaram o seu nascimento, como a gente vai ver no Evangelho de Lucas. Os anjos vieram celebrar o nascimento do filho, juntamente com os pastores que estavam na redondeza. Então, é essa afirmação que o escritor de Hebreus se refere. Pois qual dos anjos disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Então, os anjos, eles nunca deixaram de ser seres espirituais e seres meramente espirituais. Mesmo os anjos caídos, que são os demônios, eles são seres espirituais. Eles não se materializam como nós. Eles podem até em algum determinado momento aparecerem, mas eles não têm uma matéria, um corpo físico como eu e você temos. E Jesus teve e tem. Quando nós nos encontrarmos com Cristo, nós não encontraremos um Cristo que tem apenas um corpo espiritual, mas um Cristo que tem um corpo glorificado. Ele é, mais uma vez, 100% homem, 100% Deus. E essa é a ideia que começa a ser desenvolvida pelo escritor de Hebreus a partir desse trecho. Mas como eu disse a vocês, infelizmente na história da igreja, pessoas interpretam de maneira completamente equivocada alguns trechos da Bíblia e, para nossa tristeza, fazem isso para sua própria condenação. Então aqui, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será filho. É o que nós vamos ver, por exemplo, no batismo de Cristo. Qual é a frase que se é ouvida dos céus? Eis o meu filho amado, que me dá muita alegria, muito prazer. Então essa é a ideia. Todas as vezes que o Pai fala acerca de Cristo, ele se refere a Cristo como filho. E como filho, sabe, Jesus, ele é totalmente diferente de anjos e da gente. Os anjos, em alguns trechos da Bíblia, eles também são referidos como filhos de Deus, mas não como filhos de Deus no sentido de nosso, nem no sentido de Cristo. Eles são filhos de Deus no sentido de que eles se relacionam com Deus de maneira íntima. A gente vai ver isso lá no livro de Jó, quando os filhos de Deus vieram diante do Senhor, estava com ele, entre eles também quem? Satanás. Então aquela ideia de filhos de Deus está falando de quê? Quando os anjos. Então, mas os anjos, eles não são filhos de Deus como Cristo, nem são filhos de Deus por adoção como nós que cremos em Cristo, mas eles são criaturas de Deus, criadas para glorificarem a Deus na sua existência e lhe servirem com toda alegria e prazer. Então aqui a primeira afirmação, vão ser 7 afirmações que o escritor de Hebreus vai fazer, e ele vai usar para isso referência em relação ao Antigo Testamento. Nessa primeira afirmação ele quer mostrar como somente Cristo é o Filho unigênito de Deus. A segunda afirmação surge aqui no versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo,
E a palavra primogênito aqui significa não somente aquele que vem primeiro, como por exemplo a gente vai ver que Davi é chamado de primogênito, mas ele é o 8º filho de Jessé. Então Davi não é primogênito, mas por que ele é chamado de primogênito? Porque ele é o escolhido da família para levar a bênção. Assim a gente vai ver a mesma coisa de José, né? Então quem é que é escolhido para ter a bênção da primogenitura? José, em detrimento de Rúben. Então a gente vai ver isso acontecendo com o próprio Jacó. Quem era o primogênito? Esaú. Mas quem leva a bênção da primogenitura? Jacó. Então primogenitura está falando no sentido daquele que leva a bênção que estava sobre o seu antecedente, sobre o seu pai. Então aqui novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, e agora, irmãos, é importante a gente prestar atenção nessa palavra primogênito, porque para nós ela é muito importante. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver que quando Jesus aparece, antes da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, ele não é conhecido como primogênito, ele é conhecido como unigênito. Por que unigênito? Porque ele é o único filho de Deus. Mas a partir do momento que Jesus morre e compra com o seu sangue um novo povo para Deus, ele agora se torna o primogênito entre muitos irmãos, como está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 8. Então o escritor dos Hebreus, ele já usa esse entendimento neotestamentário, a partir da visão de um Cristo que já veio, já cumpriu a sua missão e já retornou para o céu em glória. Então aqui ele diz, e novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, porque nós em Cristo Jesus também somos filhos de Deus, não em essência, mas por adoção. Então, e novamente, ao introduzir o primogênito ao mundo, ele diz, a todos os anjos de Deus o adorem. Então, quando o primogênito vem ao mundo, o que é que os anjos fazem? Adoram e servem a ele. A gente vai ver, por exemplo, no momento em que Lucas descreve o nascimento de Jesus. Vamos lá, irmãos, vamos mexer um pouco na nossa Bíblia. Lucas capítulo de número 2, se eu não me engano. Vamos lá, Lucas 2. Lucas 2, a partir do versículo 8. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília das noites, durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse a eles: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Olha, uma multidão de anjos, milhares de anjos apareceram, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Perceba, no nascimento de Jesus, como houve uma festa no céu. No momento em que o Verbo se fez carne, os anjos glorificam o Deus Filho. Em um outro momento nós vamos ver aqui nesse mesmo Evangelho de Lucas, os anjos servindo o Senhor Jesus, quando Jesus está sendo tentado no deserto. Olha o que está escrito aqui, capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. E disse-lhes então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E a gente vai ver aqui que vai se sustentar, que o diabo vai tentando a Jesus, e Jesus, ele vai ver que ele resiste à tentação, e ele diz, versículo 13: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos agora aqui abrir no Evangelho de Mateus. Eu acho que o texto que eu me referia está em Mateus capítulo 4.
Isso, Mateus 4,11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, aqui Mateus ele fala dessa parte em que os anjos estão servindo a Jesus Cristo. Logo após a tentação, o diabo se ausenta, Jesus vence a tentação que o inimigo veio trazer a ele, e então os anjos vêm servir. Então a ideia aqui é dos anjos em um patamar de inferioridade ao Filho de Deus. Quando Jesus se encarnou, ele se tornou homem como nós, e se tornando homem como nós, ele se tornou menor do que os anjos. Em que sentido? Os anjos não têm fome, os anjos não têm sede, os anjos não podem ser feridos ou mortos. Eles serão naquele grande dia, os anjos caídos, lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, é o famoso lago do Geena ou inferno. Mas Jesus, como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele veio a morrer em virtude da fraqueza do seu corpo. E tudo isso quando a Bíblia vai dizer assim: fizeste menor do que os anjos, né? Então, nesse sentido, que quando Jesus ele encarna, fisicamente ele se tornava inferior aos anjos, mas espiritualmente, mesmo aquele meninozinho que estava lá nos braços de sua mãe Maria, já era glorificado pelos anjos. Mesmo aquele homem frágil de 30 anos de idade, que está mais frágil ainda em virtude de 40 dias de jejum, ele está sendo servido aos anjos, porque ele era Deus aqui entre nós, Deus conosco. Então essa visão de Cristo, ela não pode ser perdida jamais pela igreja, principalmente se nós quisermos perseverar até o fim na jornada que nos está proposta. Então ele diz aqui no versículo 7 agora, e ainda, a terceira afirmação que ele faz aqui, e ainda quanto aos anjos, ele diz: aquele que a seus anjos faz ventos e os seus ministros labareda de fogo. Então a ideia aqui é uma referência muito clara ao Salmo 104:4, que vai dizer justamente que os anjos são seres espirituais, e a palavra espírito no hebraico é a mesma palavra para sopro, vento. Então mostra que os anjos são seres espirituais. E a ideia de labareda de fogo aqui, e tem pentecostal que adora essa expressão, labareda de fogo, e aí começa a dizer que é fogo, que o fogo está caindo. Cuidado com o fogo, irmão, porque o fogo na Bíblia não é sinal de bênção, o fogo na Bíblia é sinal de juízo. Então, se você estudar a Bíblia com seriedade, você vai ver que o fogo é sinal de juízo e não sinal de bênção, como muitas aí estão equivocadamente pensando, né? Até falam do batismo com o fogo. Não, batismo com o fogo é o batismo com o inferno. Então, se você quiser ir para o inferno, então peça para ser batizado com fogo. Nós vamos ver lá nos evangelhos ele dizendo: ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Então há uma separação. Quem é batizado com o Espírito Santo? Aqueles que em Cristo receberam o Espírito Santo como selo da promessa e vão morar no céu. Quem é batizado com fogo? Quem rejeitou o Espírito Santo, quem não creu em Cristo e, portanto, está destinado à ira do fogo eterno. Então tome bastante cuidado com as coisas que você ouve por aí, porque o que há de interpretação errada em relação à Bíblia não está no gibi. Então, quando o pessoal lê essa passagem de Hebreu, o povo fica doido, né? Labareda de fogo, o que é que ele está se referindo? Irmãos, é muito claro. Nós vamos ver, vocês que já estudaram a Bíblia, quem aqui já leu o livro de Isaías todo? Amém? Quem vai ler a partir de hoje? Então você não leu nem quer ler, meu filho? Você já leu o livro de Isaías todo? Vai ler? Então levante a mão, por favor. Pronto, agora se comprometeu, viu? Então a ideia é justamente essa, é a ideia de Isaías. Lá em Isaías, no capítulo 6, aparece uma classe de anjos, que a gente só sabe porque está lá no livro de Isaías, só aparece no livro de Isaías. Que anjos são esses? São os anjos da linhagem de Quion, são os famosos serafins. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Então, eram como, algumas traduções dizem, seres ardentes, né? Dá a ideia de seres que são feitos de fogo, né? Então, anjos especiais que estavam servindo a Deus e que eles tinham a aparência como de seres formados pelo fogo.
Então a ideia de vento e labareda de fogo é puxando essa ideia de que os anjos, de fato, eles são seres espirituais, e a ideia que ele usa aqui é ministros. A palavra ministros, ela é a tradução, né? Uma vez que o livro de Hebreus foi escrito como grande parte do Novo Testamento em grego, a palavra ministros é uma tradução de uma palavrinha no grego que significa servos, e uma classe de servos. Então aqui ele está dizendo que os anjos, embora sejam formados de uma maneira diferente do homem, de uma maneira mais poderosa do que o homem, né? Seres espirituais, essa ideia de vento dá a ideia de rapidez. Nós vamos ver, por exemplo, Satanás é um anjo caído. Então, quando Deus pergunta a Satanás onde é que ele estava, lá no livro de Jó, o que é que Satanás diz? Eu estava dando uma volta na terra. Imagine. Então, eles se movimentam com extrema rapidez, assim como o vento. E aqui de fogo está falando justamente disso, né? Dessa santidade que os anjos guardam na presença de Deus. Eles são anjos e, portanto, eles são seres que buscam servir a Deus de uma maneira santa. Porque sem santificação ninguém pode ver, ninguém pode estar na presença do Senhor. Então os anjos, eles são de fato santos no significado da sua palavra, separados por Deus para uma missão. Essa é a ideia da palavra santidade, né? Então a ideia aqui é mostrar que sim, os anjos são seres espirituais. Ele tá mostrando que Jesus Cristo é muito superior aos anjos, mas ele está dizendo que os anjos sim, ele tem o seu lugar na criação de Deus. Então nós não podemos querer excluir os anjos do processo de criação e do processo de governo de Deus. Então Deus governa a sua criação, e nesse governo ele usa os anjos em muitos momentos para cumprir as suas ordens. Então é isso que a palavra aqui significa: e a seus ministros labareda de fogo. Então ele tem ministros. Depois, viu, filho, que no culto a gente não abre para pergunta, mas pode anotar sua perguntinha, quando terminar a gente conversa. Então a ideia aqui de anjos é justamente essa: que os anjos, eles são servos de Deus, e eles servem a Deus de uma maneira diferente do homem. Então como é que nós servimos a Deus? Pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Os anjos não, eles servem a Deus de uma maneira diferente. Nós vamos ver, por exemplo, no livro do Apocalipse, uma participação ativa dos anjos no processo de consumação. A gente vai ver anjos que o Senhor manda e tocam trombeta e fazem uma série de coisas para que a consumação decretada por Deus ocorra exatamente como Deus assim determinou. No livro do Apocalipse a gente vai ver muito isso. Então aqui, essa é a terceira afirmação. Agora continuando, mas acerca do Filho, percebeu? Ele está dizendo, olha, os anjos de fato são seres especiais. Eles são seres especiais. Mas acerca do Filho, o que é que ele diz? O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Ó a distinção. Os anjos são seres especiais. Eles servem a Deus de uma maneira especial, mas eles não se comparam com o Filho. O Filho é o próprio Deus. Por isso que é a ideia de trono. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Quem é que ele está se referindo como Deus aqui? Jesus. É por isso que a afirmação dos cristãos do primeiro século era justamente Jesus Cristo, Senhor e Deus. Essa era a afirmação, esse era o resumo do credo dos cristãos do primeiro século. Por isso que muitos cristãos morreram, principalmente na época de Nero, de Domiciano, porque teve uma época em que os imperadores romanos, eles avocaram para si o título de Deus. E um dos primeiros, se eu não me engano, foi Domiciano, né? Então se dizia, né, que César era Quírios e Deus, era Senhor e Deus. E aí quando chegava para um cristão que dizia, quem é o seu Senhor e Deus? Ah, o meu Senhor e Deus é Jesus Cristo, não é César. E aí muitos cristãos eram mortos. É nesse contexto que foi escrita a carta aos Romanos. Sabe, tem gente que diz, para justificar essa heresia chamada levante a sua mão e aceite a Jesus, as pessoas distorcem uma passagem bíblica que está em Romanos capítulo 10. Todo aquele que crer de todo o coração e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor,
esse será. Aí a pessoa diz, está vendo? Tem que confessar com os lábios. Então vem aqui e aceite Jesus aqui na frente. Essa passagem não quer dizer isso. Essa passagem não está falando de pessoas que não eram cristãs. Ela está falando de pessoas que já eram cristãs. E muitas vezes elas eram tentadas a rejeitar Cristo. A dizer assim, não, Cristo não é o meu Senhor. Por quê? Porque se você dissesse que Cristo é o seu Senhor, você teria seu pescoço decepado. Mas as pessoas diziam, não, eu confesso, Ele é o meu Senhor e Deus. E aí aquela pessoa tinha seu pescoço decepado, era lançado para os leões para serem comidos vivos, eram muitas vezes queimados, né? Passava-se piche no corpo dessas pessoas e acendiam para que eles iluminassem, por assim dizer, Roma à noite, com os seus corpos sendo queimados. Então as pessoas pegam esse trecho tão bonito da fidelidade dos cristãos do primeiro século e querem resumir isso numa pessoa vindo aqui à frente, levantando a mão e repetindo oração fajuta que não vai custar nada para ela. Então cuidado, irmãos, cuidado com as heresias que estão próximas de vocês. Então aqui ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então Jesus é aquele que reina de todo o sempre, para todo sempre. Ele é o Rei da glória, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é aquele que esteve morto e voltou a viver. Todas essas são afirmações que estão lá no livro do Apocalipse, que fazem referência a Jesus Cristo. E ele completa e diz, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro aqui, irmãos, é uma espécie, né, de ferro, de bengala, por assim dizer, que os reis muitas vezes tinham para governar. E aí eles apontavam, e às vezes eles determinavam as coisas apontando aquele cetro. Era uma espécie de cajado, de bengala, né? Uma mistura disso tudo. Então ali demonstrava o quê? Que aquela pessoa era rei, né? Eu não sei se vocês já viram o filme de José do Egito, que quando José ele é colocado como governador do Egito, ele recebe uma espécie de cetrozinho que Faraó passa para ele, e aquele cetro significava o quê? Que Faraó estava passando o governo local ali do Egito para as mãos de José, para que ele administrasse o Egito naquele período, né, dos 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então cetro aqui fala em poder para governar. Quem é que tem o poder para governar? Jesus Cristo. É por isso que está escrito lá em Mateus capítulo 28, eis que todo o poder me foi entregue no céu e na terra. Quando ele faz referência a todo o poder me foi entregue no céu, ele está dizendo, eu tenho poder sobre todos os seres espirituais, anjos e demônios. Eu tenho poder na terra sobre todos os homens. Eu sou o governante de toda a criação. É isso que Jesus faz referência lá em Mateus 28, 20. E então aqui a ideia é justamente essa. Ele governa com equidade, com justiça, toda a criação. A ideia de reino aqui é uma ideia muito mais abrangente. A ideia de reino não é uma ideia de reino local, mas é uma ideia de toda a criação de Deus, como se fosse o reino de Deus. Então toda a criação, tanto a imaterial ou invisível, quanto a visível, estão debaixo desse cetro de equidade, desse governo absoluto que Jesus governa e exerce. Amém? Amém? Todo mundo maravilhado com esse Jesus que é o nosso Senhor e Deus? Vamos continuar a nos maravilhar com isso. Mais uma afirmação agora, versículo 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E aqui vai falar, irmão, sobre a obra perfeita que Cristo veio fazer aqui na terra. Desde pequeno, Jesus amava a justiça e odiava a iniquidade. Lucas vai contar, como historiador, um episódio de Jesus com 12 anos de idade. E os seus pais perdem de vista ele, porque naquela época, irmãos, os pais de Jesus moravam em Nazaré, mas eles, como judeus, né, que de fato eram judeus obedientes a Deus, eles vinham para Jerusalém uma vez por ano para adorarem um Deus, porque não existiam vários templos, existia só um templo aonde Deus era adorado. Então os judeus, eles escolhiam normalmente uma das festividades, das 3 que eu já falei aqui,
e eles se dirigiam a Jerusalém para glorificar a Deus. E quando eles faziam isso, muitas vezes eles iam em caravanas, né? E foi assim. Então, quando Maria e José vão com Jesus com 12 anos, eles estão em caravanas. Então, eles estão voltando agora para Nazaré, e eles não viram Jesus, não, Jesus deve estar com as crianças, ele deve estar em outro lugar. Quando eles perceberam que Jesus não estava na caravana, eles voltaram para Jerusalém para buscar Jesus, e depois de algum tempo, eles encontram Jesus. Procuraram em todos os lugares. Onde é que estava Jesus? No templo, conversando de igual para igual, um garoto de 12 anos, conversando de igual para igual com os doutores da lei. Imagine, 12 anos de idade, conversando. O que Jesus estava conversando? Eu sei lá, mas devia ser algo muito legal de se ouvir, né? Então ele estava conversando lá de igual para igual com os doutores da lei, com 12 anos de idade. E quando ele inicia o seu ministério com 30 anos, nós vamos conseguir enxergar mais claramente essa afirmação, como ele amava a justiça e detestava a iniquidade ou o pecado. Esse é o nosso Jesus. Não apoia nenhum tipo de coisa errada e morre pela verdade. Por isso que quando ele é questionado, por exemplo, pelo Sinédrio, fala abertamente se tu és o Filho de Deus. Ele sou mesmo, eu sou o Filho de Deus. E vocês vão ver os céus abertos e o Filho do Homem sendo glorificado diante de todos vocês. Aí os judeus rasgam as vestes, blasfêmia, né? Porque Jesus não podia mentir. Ele é aquele que é a verdade e só fala a verdade. E ele é contra todo tipo de injustiça. Em outro momento, no Evangelho de João, Jesus vai dizer, por exemplo, que Satanás, o príncipe deste mundo, está se aproximando e que ele não tem nada a ver com Satanás. Essa separação bem clara. Os próprios demônios sabem que não tem nada a ver com Cristo. Quando Jesus chega na cidade de Gadara, ele está indo lá para expulsar uma legião de demônios que estava aterrorizando aquela região, possuindo um homem. Os demônios que possuíam aquele homem, numa quantidade muito grande de demônios, a ideia de legião é um número entre 2 e 6 mil. Essa ideia faz referência à legião romana. Era um contingente de soldados romanos que normalmente iam de 2.000 a 6.000 soldados. Era uma legião romana. Então os demônios que dizem nós somos legião, eles se ajoelham diante de Jesus e diz: o que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O demônio dizendo: a gente tem nada a ver com você. E Jesus vai dizer mais adiante, lá no Evangelho de João: o Satanás está vindo, o príncipe deste século está vindo, e eu não tenho nada a ver com ele. Essa ideia de que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque aquilo que fazemos vai dizer muito a respeito de quem nós somos filhos. Os fariseus, eles se diziam filhos, né, de Abraão, por conseguinte, estavam debaixo da bênção que Deus deu a Abraão. Mas Jesus vai dizer no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 44, vocês filhos de Abraão? Não, vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. O diabo é um assassino desde o princípio, e ele é um mentiroso, e ele é o pai de toda mentira. Percebeu como a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, para que não sejamos cristãos somente de lábios e que sejamos filhos do diabo em relação às nossas próprias atitudes? Temos que tomar muito cuidado. Então aqui a gente vai ver que Jesus, ele amava a justiça, amou tanto a justiça, como está escrito em 2 de Coríntios 5, salvo engano, 2 de Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, quem é? Jesus. Deus o fez pecado, para que nele, Jesus, nós fôssemos feito justiça de Deus. Essa é a maior de todas as justiças. Ele morreu levando o nosso pecado para que fôssemos justificados diante do Pai. Então isso é amar a justiça de Deus. Ele entregou a sua própria vida para que a justiça de Deus fosse feita. Porque Deus não iria simplesmente perdoar pecado, porque isso seria negar a si mesmo, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então foi necessário que Deus Filho viesse cumprir essa justiça, e Ele amou fazer isso. Ele amou. No Evangelho de João vai dizer: tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim.
até o fim não está falando num sentido cronológico. Ele amou até a sua morte. Não, está falando num sentido pleno. Ele amou os seus discípulos de maneira tão absoluta que ele deu a sua própria vida para que a justiça de Deus recaísse sobre os seus discípulos, que somos nós. Então, amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Aqui também, irmãos, nós vemos um claro paralelismo com o que está escrito em Filipenses capítulo 2. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, vamos lá rapidinho, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a mesma visão que o escritor de Hebreus tinha quando escreveu isso daqui. A ideia dele é que essa obra de justiça que Jesus Cristo veio fazer, ela destruiu a iniquidade que estava sobre o seu povo, justificando a eles, como está escrito no livro de Romanos: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus quem o justifica. E ele diz que isso deu alegria, e te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. E companheiros no sentido de aqueles que agora são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas ninguém tem a alegria que Cristo Jesus teve, porque ninguém tem o privilégio de dar a sua vida para que outros tenham vida. Nós damos a nossa vida muitas vezes por amor a Cristo e ao Evangelho, e deveríamos estar extremamente satisfeitos com isso. Mas somente Cristo morreu para que outros tivessem vida. É por isso que o sangue de Jesus é diferente do sangue de Paulo, do sangue de Pedro, do sangue de qualquer outro mártir, porque Jesus era aquele que era perfeito, e portanto uma gota do seu sangue remiu todos aqueles que creem nele. Então, essa maravilha da justificação pela fé e pela fé somente, que o escritor de Hebreus está vendo aqui, como a justiça foi cumprida em Cristo, e isso produziu alegria no Pai, no Filho, no Espírito Santo, por essa obra que gerou tanta vida, como está escrito lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas mais adiante diz: e o Pai agradou por ele, mas ele ficou feliz. Vamos lá em Isaías 53, vamos lá, porque é muito legal essa partezinha final do capítulo 53 de Isaías. Isaías 53, e eu quero falar exatamente como está escrito aqui. Versículo 12. Perdão, a partir do versículo 11. Ele verá o fruto penoso, do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Então Jesus Cristo, ele vai ver o fruto de todo o seu sofrimento. Todo o seu sofrimento gerou um fruto, e ele ficou extremamente satisfeito com esse fruto, porque do sofrimento de Cristo surgiu agora um povo justificado por Deus, que é nada mais, nada menos do que corpo de Cristo, e portanto parte de Deus. Servo, ele diz aqui: ficará satisfeito meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Olha como está conectado com o que a gente vê em Hebreus. Por isso eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então essa é a alegria de Cristo. Por isso que diz que Deus ungiu com óleo de alegria, porque Cristo se alegrou com o fruto do seu penoso trabalho. Ele sofreu muito, mas ele viu
o fruto do seu trabalho, quando ele vê pessoas tendo vida nele e recebendo a vida eterna nele também. Agora no versículo 10, irmãos, mais uma afirmação que o escritor dos Hebreus faz aqui, nessa comparação que ele começa a traçar entre Jesus e os anjos. Versículo 10: e ainda mais, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras da tua mão. A mesma coisa que João descreve, irmãos. Vamos lá em João capítulo 1. É importante que a gente veja com os nossos próprios olhos o que está sendo escrito em toda a Bíblia acerca de Jesus, para que a gente se maravilhe com o nosso Senhor e Deus. E no princípio era o Verbo, João 1, a partir do versículo 1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Com maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo ou minúsculo? Graças a Deus por isso. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que coisa maravilhosa. Tudo foi feito por intermédio, e sem ele, nada se fez. Nada se fez sem Cristo. Cristo participou ativamente de todo o processo da criação. Sabe por que isso é tão importante, irmãos? Porque Jesus Cristo fez uma promessa. Ele disse: você é cristão? Você é crente de verdade? Então Jesus Cristo está aqui do seu lado. E quem é que está do nosso lado? Aquele que criou todas as coisas. Será que aquele que criou todas as coisas não pode cuidar da sua família? Não pode cuidar da sua vida financeira? Não pode cuidar da sua saúde? Será que ele não pode cuidar da nossa salvação? Ele criou todas as coisas com a sua palavra. Existe alguma coisa que esse homem Deus não pode fazer? Por isso, irmãos, é importante que a gente se sinta seguro perto dele. Quando a gente fala que Jesus está no nosso meio, ou que andamos com Jesus, que Jesus está conosco, isso tem que produzir em mim e você confiança, uma segurança inabalável, na certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Eu estou doente, mas Jesus está do meu lado. Se eu estou doente é porque Ele quer que eu esteja doente. Glória a Deus por isso. Eu estou passando por um problema financeiro. Jesus quer que eu esteja passando por isso. Eu estou passando por um problema interpessoal, um problema relacional com alguém. Jesus está no controle disso tudo. Sabe, irmãos, olha, eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou falar, porque faz parte agora do contexto. Se não fizesse parte eu não falaria. Um monte de gente me manda. Hoje eu recebi uma mensagem, para minha tristeza, de uma pessoa que se apresenta como cristã, dizendo, passando adiante uma reportagem. Eu nem sabia que existia isso, a Associação dos Jornalistas Cristãos do Brasil. Um negócio assim vergonhoso, usando o nome de Jesus para comemorar a condenação de Lula. E aí eu não me aguentei. Aí eu tive que escrever para essa pessoa que me mandou essa mensagem e disse: isso não é papel de cristão, não. Cristão não se regozija com isso. Cristão não usa o nome de Jesus para pedir condenação de político corrupto. Cristão prega o evangelho e pede a Deus, inclusive, a conversão do político corrupto. Porque se eu não amar os que me perseguem, os que me odeiam, que tipo de cristão eu sou? Agora a gente vê cristão comemorando. Comemorando, sei lá, de PT, PSDB, PP, não sei o que, haja P. Meu irmão, não tenho nada a ver com partido político, meu compromisso é com Jesus, com o seu evangelho. E a gente vê um monte de gente que se diz cristão fazendo propaganda política pela internet, e o pior de tudo, usando o nome de Jesus. Isso é inadmissível. E naquele grande dia eles vão ter que dar conta disso. Naquele dia, você usou meu nome para isso. Quem te deu autorização? Eu não fui. Quem te deu autorização? Então tome bastante cuidado para que você não caia nessa onda da modinha aí. Cristãos tomando lado na política. Eu sou direita, eu sou esquerda. Eu não sou nem direita nem esquerda, meu filho. Eu estou no caminho estreito aqui. Quer saber de direita e esquerda? Tome cuidado para você não ser influenciado com essa onda política no nosso país, onde todo mundo quer cobrar de você um posicionamento. Sabe qual é o seu posicionamento? É Cristo. Tome cuidado, tome cuidado. Por isso que hoje eu não me aguentei. Já recebi várias vezes, mas hoje eu não me aguentei e respondi a pessoa disse: amém. Eu acho que não vai me mandar mais essas coisas. Porque a gente não pode, irmãos.
ver essas coisas e ficar agindo como se isso fosse natural. Qual é o papel da igreja? Pregar o Evangelho, sem acepção de pessoas. Sabe, essa ideia de que um grupo político é melhor do que o outro é uma ideia antibíblica. Porque a maldade está no mundo. E o que é que vai acontecer com a maldade? Ela vai diminuir? Não. Ela vai aumentar? Não, ela vai se multiplicar. É um outro sinal. Multiplicação é maior do que aumentar. A maldade se multiplicaria. Sabe qual é o cuidado que você tem que ter com isso? Seu coração. Porque a maldade se multiplicaria, o amor de quase todos se esfriaria. Eu não posso permitir que a maldade de político corrupto, que a maldade de traficante, de assassino, de ditadores genocidas que estão lá do outro lado do mundo, eu não posso permitir que a maldade desses homens influencie no meu amor por eles. Eu tenho que amar essas pessoas. Se você não ama Lula, meu irmão, você precisa se converter. Se você não ama, como é o nome do outro presidente lá do PSDB, aquele que veio antes de Lula? Fernando Henrique Cardoso. Se você não ama Fernando Henrique Cardoso, você tem que se converter. Se você não ama Eduardo Cunha, você tem que se converter. Se você não ama Michel Temer, você tem que se converter. Mas como é que eu vou amar esses políticos corruptos? Porque Deus te amou, você sendo pior do que eles. Essas pessoas fizeram mal a outras pessoas. E nós fazemos mal a quem? A Deus, com o nosso pecado. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Sabe, se olhar no espelho e falar como Paulo: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Eu sou o principal. Se você não é o principal pecador que você conhece, você não se conhece bem, viu? Precisa se conhecer melhor. Então essa é a ideia. Uma ideia de humildade, uma ideia de mansidão e, acima de tudo, uma ideia de amor à verdade, de verdade em amor. Cristãos se colocando como justiceiros, se colocando como faziam os fariseus em Lucas 18. Eu dou graças a Deus que eu não sou como esses políticos corruptos. Foi assim que fizeram também lá em Lucas 18. O fariseu não orou? Eu dou graças a Deus porque eu não sou como esse publicano aqui. Não, irmãos, nós somos pecadores, arrependidos, mas pecadores, e não somos melhores do que ninguém. Por isso nós temos que pregar com toda a humildade. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E essa pregação tem que ser para todos ouvirem. Jesus disse: pregue a toda criatura. Tome bastante cuidado para não se envolver nesses movimentos que têm surgido no meio da igreja, para que você não seja influenciado por eles, porque não vem de Deus o que essas pessoas estão fazendo usando o nome de Deus. Dito essas coisas, voltemos. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecesses. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Hebreus, capítulo 1, versículo 10 e 11. A ideia aqui, irmãos, é que por mais que seja bonita a criação de Deus tem princípio, meio e fim. O mundo está envelhecendo, bem como todas as coisas que foram criadas por Deus, e elas estão sendo agora em contagem regressiva, esperando o quê? O processo de recriação, como a gente vai ver lá no livro do Apocalipse, no finalzinho, que Deus fez novo todas as coisas. Deus fez um novo céu. Como é que é isso? Não sei, meu filho. Como é que é um novo céu? Me diga aí. Eu tive uma revelação de um anjo. Pronto, não acredite mais. Porque tem gente que gosta. Tem livros escritos no meio evangélico que você pode pegar e tocar fogo, com o nome assim: Divina Revelação do Céu, Divina Revelação do Inferno. De divino não tem nada. O que é divino é o que está aqui. 66 livros da Bíblia. Se uma pessoa chega para mim e diz: olha, eu estava orando 25 dias de jejum em casa, sabe, sem beber nem água, e aí apareceu um anjo, me levou no céu e eu voltei, o céu é assim, assim, assim. Você acredita? Eu digo: em nada, nem nos seus 25 dias de jejum. Então por quê? Porque eu e você temos que ter a nossa fé alicerçada na palavra. Somente a palavra é digna de toda a confiança, de nossa confiança total. Seja o homem sempre mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Maldito o homem que confia.
Então quando uma pessoa chega para mim, ó, Deus me revelou isso, isso e isso, o que é que eu faço? Amém, meu amor. Ele revelou para quem? Para você. Então, é para você. Uma vez uma pessoa chegou aqui e disse, pastor, Deus me revelou que você vai me dar 5 mil reais. Eu digo, quando ele me revelar, a gente volta a conversar. Então, porque essas pessoas, elas acham que a gente vai acreditar nas heresias, mas graças a Deus que a verdade nos alcançou. E pela verdade fomos libertos. E não seremos mais presos pela falta de conhecimento. Então aqui a gente vai ver que de fato as coisas estão sendo contadas. O tempo está em contagem regressiva. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Vamos lá em Apocalipse, só para isso ficar ainda mais firme na sua mente e na minha. Apocalipse capítulo 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra... Meu irmão, Deus vai fazer uma reforma no céu. Como é que é isso? Eu não sei. Pastor, então tem coisa que os cristãos aqui não sabem. Tem um monte de coisa que a gente não sabe. E que quem disser que sabe é mentiroso. 1 de Coríntios vai dizer que nós conhecemos em parte. E em parte profetizamos. Quando a gente chegar no céu, aí a gente vai conhecer o negócio completo. Mas aqui na terra a gente só conhece uma parte, diga-se de passagem, bem pequena, daquilo que Deus fez e faz. Mas no céu a gente vai conhecer isso de forma muito mais completa. Então tem muitos trechos das escrituras que nós sabemos uma parte dele. Por exemplo, esse. Deus vai fazer um novo céu. Como é que é isso? Ele vai fazer uma mudança na casa dos anjos? Será que vai dar uma roupa diferente para os anjos? Será que os anjos estão vestidos de branco e quando a gente chegar lá vai vestir de azul? Eu não sei lá, meu filho. Eu sei que ele vai fazer um novo céu. Eu sei que o céu que hoje existe, os seres espirituais que hoje existem, participarão num processo de transformação igual ao nosso. Porque fará um novo céu e uma nova terra. E céu aqui sempre é referência a seres celestiais. Não está falando de céu atmosférico aqui. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos, porque quando nós estamos mexendo na Bíblia, nós estamos pisando em solo sagrado. Quando Moisés está diante da sarça ardente, o que é que Deus fala com Moisés? Tira a sandália dos teus pés. Sabe o que é que ele está dizendo? Tire de você, Moisés, qualquer conhecimento que você tinha antes de agora. Venha nu, venha puro, venha sem sandália, porque se você usar os seus conceitos antigos, você vai errar. Sabe, uma das coisas que é mais triste é quando a gente vai para a igreja evangélica. Eu já fui para alguns, né? Eu falei para os irmãos que hoje em dia eu tenho essa fúria contra heresias e principalmente contra movimentos que dizem ter o Espírito Santo e não tem, porque eu já fui desses movimentos e sei o erro que eles produzem. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, pois o engano ele está presente ativamente em grande parte das igrejas evangélicas hoje em dia. As pessoas elas falam sem nenhum tipo de responsabilidade com as almas. É como disse o pastor José Mabessa, eu falei essa frase ontem, é algo muito real hoje em dia. A versão gospel do rouba mais faz. Quem já ouviu isso? No meio político tinha essa ideia, né? Fulano rouba mais faz. Pior é político tal que rouba e não faz nada. Então sabe qual é a versão gospel do rouba mais faz? Ele prega heresia, mas ganha almas. Ele prega heresia, minha irmã, mas ganha almas. A igreja está cheia. A igreja está cheia de gente que está indo para o inferno. Não é porque uma pessoa está em 4 paredes que ela está indo para o céu. Só vai para o céu quem está em Cristo. E quem é que está em Cristo? É aquele que foi feito nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Nicodemos, um dos homens mais religiosos da sua geração, ouviu de Jesus: meu filho, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver, que dirá entrar no reino dos céus. Então aqui nós vamos ver essa realidade, irmãos. Tudo que nós conhecemos é perecível, corruptível. Somente Jesus não viu corrupção. Todo mundo, quando morre, você enterra. Depois de 2, 3 anos, você tem que voltar ao cemitério para recolher o quê? A ossada. Você enterra a pessoa, um corpo inteiro.
É por isso que muitas vezes na Bíblia há um simbolismo. Quando fala que alguém morreu, diz: fulano está dormindo. Aí tem gente que criou a heresia do sono da alma. Não, meu filho, cabe ao homem morrer uma única vez, segue-se o juízo. Ninguém fica dormindo depois que morre, não. O corpo é que aparentemente está dormindo. Então quando você vê uma pessoa morta, quem aqui já viu uma pessoa morta? Né? Quando você vê uma pessoa morta, às vezes de causa natural, você vê uma pessoa morta de bala, atropelada, é uma coisa. Mas quando você vê uma pessoa morta de causa natural, parece que a pessoa está dormindo. Aí você às vezes quer bater na pessoa, ver se a pessoa acorda. Você já morreu, né? Mas parece que ela está dormindo. Aí você enterra esse corpo lá. Daqui a 2, 3 anos, quando você volta, cadê o corpo? Só tem osso. Porque tudo aqui é corruptível, né? Tudo passa por um processo de deteriorização. Em virtude do pecado original, a criação foi maculada, a criação foi manchada, a criação foi infectada pelo pecado de Adão, como está escrito lá em Gênesis capítulo 3, e é por isso que Deus vai recriar um novo céu e uma nova terra. Esses que a gente está vendo, eles estão envelhecendo. Versículo 12: também, qual a um manto os enrolará como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Mas em referência a Jesus, ele vai dizer, inclusive nesse livro de Hebreus, mais adiante, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Todas as coisas mudam, até os anjos. Como é que um anjo muda? Eu não sei, meu filho, lá no céu a gente vai saber. Todas as coisas mudam. O anjo envelhece, segundo esse texto, parece que envelhece, não como a gente. Mas o tempo passa para eles também. Mas Jesus é aquele que está acima do tempo. Ele, que é Deus, como o Pai e o Espírito Santo, eles vivem num tempo chamado Kairos, aonde não há princípio e nem fim. Então, para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o ontem, o 10 mil anos atrás, é a mesma coisa. Não tem tempo para eles. Mas para toda a criação, inclusive para os anjos, há tempo. Por isso que a gente vai ver, inclusive falando acerca do anjo caído, Satanás. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, estudamos aqui recentemente o capítulo 12, vai dizer que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Percebeu como eles estão presos ao tempo? Porque eles são criaturas de Deus. Mas Jesus não, ele é o mesmo, e o tempo não exerce qualquer influência nele. Aqui a gente vai ver uma das características de Deus, que é a sua imutabilidade. Sabe, é maravilhoso a gente estudar como eu vou dizer, as características de Deus, mas tem um nome específico, os atributos de Deus. É maravilhoso estudar os atributos de Deus. E um dos atributos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a sua imutabilidade. Deus não muda. Ele não vai mudar nunca. A gente é que passa por um processo de constante mudança, mas Deus não muda. E Deus Filho também, como Deus não muda. E um Deus assim, a gente pode e deve colocar toda a nossa confiança. Acabando aqui, irmão, já estou concluindo, versículo 13. Ora, qual dos anjos jamais disse, perceba como essa expressão, ela se repete. Aquilo que aconteceu com Cristo, não aconteceu com anjo nenhum, e não acontece com anjo nenhum. É sempre nesse finalzinho do capítulo 1 aqui, o intuito do escritor aos Hebreus é traçar de maneira bem clara, um panorama distintivo entre a pessoa de Cristo e os anjos. Então ele vai dizer, ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E a gente vai ver isso como uma clara referência ao Salmo de número 110, versículo 1. Sabe? Essa ideia de Deus sentado no trono, de Jesus Cristo sentado no trono, vendo quem são os inimigos de Cristo, irmãos. Eu farei com que todos os seus inimigos sejam como estrado dos teus pés. O que é o estrado? É um tapete, estrada. Então, essa ideia de Jesus Cristo
exercendo juízo e exercendo justiça e determinando condenação a todos aqueles que se levantaram contra Ele. É aquilo que a gente vai encontrar aqui. Vamos abrir rapidamente em Tessalonicenses, se eu não me engano, 2 Tessalonicenses. Vamos lá rapidinho. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número, a partir do versículo de número, vamos ler a partir do versículo 3, é um trechinho um pouquinho longo, mas me acompanhe porque vale a pena. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo está escrevendo pela segunda vez aos irmãos de Tessalônica. Os irmãos de Tessalônica, nós estudamos essa carta aqui recentemente, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus daquela localidade. E olha o que é que Paulo está escrevendo para esses irmãos. A qual ponto de nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância da fé. Mas os cristãos lá de Tessalônica não estavam retrocedendo em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Está vendo? Eles estavam suportando não só perseguições, mas também tribulações. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então Paulo diz, olha, vocês não estão sofrendo à toa, vocês estão sofrendo aqui nessa terra, porque vocês são herdeiros do reino de Deus, que está nos céus, aguardando a chegada de vocês. Se de fato é justo, presta atenção agora, porque é o que nos liga com o trecho de Hebreus que a gente está falando. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então esses que estão nos perseguindo hoje, por conta da fidelidade que a gente tem ao Evangelho de Cristo, eles serão perseguidos por Deus naquele dia. Então, e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando? Mas esse alívio é aqui na terra? Esse alívio é com a prisão de Lula? A prisão de Lula vai dar alívio para um crente, pelo amor de Deus? Tem gente que está aliviado aí, porque ele está preso. Pelo amor de Deus, irmãos. E aí a pessoa, Paulo vai dizer aqui, olha, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, o nosso alívio vai vir quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então esses são os inimigos de Jesus. Ah, mas eu não fiz nada de errado, eu só não conheço o Evangelho. É inimigo de Jesus. Sua obrigação era conhecer. Quantas pessoas te convidaram para o culto? O menino do canguru mesmo convidou você várias vezes e você não foi. Devia ter seguido o canguru. Então, a ideia tá com a camisa bonita ali. Quando eu crescer eu quero uma dessa para mim. Então, a ideia é justamente essa. Não conhecer a Cristo é um grande pecado. O que nos torna inimigo de Cristo é o nosso desconhecimento dele e da sua obra. Por isso que se você é cristão, você precisa se dedicar totalmente a conhecer e prosseguir conhecer o seu Salvador. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus será... Mas como clamarão a quem? A respeito de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. E por isso eu digo a vocês que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Percebeu como é importante a gente se dedicar, vir aos cultos, estudar a Bíblia, orar, ler comentários bíblicos que nos tornem mais conhecedores das verdades que estão explicitadas na palavra de Deus, para que não sejamos enganados pelas astutas artimanhas que o inimigo da nossa alma está trabalhando contra nós. Então aqui, irmãos, voltando agora para Hebreus, versículo 13, vou repetir mais uma vez. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. É isso que está acontecendo agora. O juízo de Deus já começou. Sabe por onde começou, minha irmã? Pela casa de Deus. Como assim pela casa de Deus? Sabe qual é o juízo de Deus para os falsos crentes, meu amado irmão Ricardo? Os falsos mestres. Os falsos mestres já são o juízo de Deus para os falsos crentes.
Edir Macedo já é juízo de Deus. R.R. Soares já é juízo de Deus. Esse não sei o que, Duque, já é juízo de Deus. Esse lá dos Estados Unidos, o Benihim, já é juízo de Deus. E tantos outros falsos mestres que existem no mundo hoje, já são o juízo de Deus para os falsos crentes. Onde nós meditamos aqui numa parte da Bíblia que fala isso, também no livro de 2 Tessalonicenses, nós lemos aqui o capítulo 1, mas no capítulo 2, Paulo vai dizer que Deus envia o espírito do erro para aqueles que não amam a verdade, antes a rejeitaram e se dedicam à prática da iniquidade. Ah, você quer o pecado? Então toma o pecado. Ah, você quer heresia? Então toma heresia. Ah, você quer ter uma vida melhor aqui na terra e ser lançado no inferno? Então toma para você uma vida aqui melhor na terra. Deus envia o espírito do erro. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Já começou, irmãos. Deus já está exercendo o seu juízo. E começou pela casa de Deus. E se o justo se salva com dificuldade, 1 Pedro capítulo 4, imagine o que Deus tem reservado para o ímpio e para o pecador naquele grande dia. Já começou, irmãos. Sabe, então Deus já está colocando o caminho de Cristo. Ele já está preparando Cristo, já está preparando esse caminho para que Cristo de fato passe por cima dos seus inimigos com a sua justiça, com a sua retidão, com o seu poder. Que tomemos bastante cuidado, irmãos, para que não sejamos enganados. Uma das expressões mais repetidas no Novo Testamento é a expressão: não vos enganeis. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Cuidado para que ninguém vos engane. Você vai ver essa expressão sendo repetida em vários e vários livros da Bíblia, principalmente nos livros do Novo Testamento. Porque a principal arma da serpente, da antiga serpente, Satanás, o diabo, como está escrito em Apocalipse 12, o dragão. Sabe qual é a grande arma da serpente? O seu poder sedutor do engano. Se você sentar com um falso mestre durante 30 minutos e você não tiver alicerçado na Bíblia, meu filho, já foi. Você abandona na hora o verdadeiro evangelho, vai para o falso. Sabe onde aconteceu isso? Na Galácia. Paulo vai escrever a carta aos Gálatas. No capítulo 1 ele vai dizer: eu estou muito admirado com vocês, porque vocês abandonaram o verdadeiro evangelho muito rápido para seguir um outro evangelho, que não é evangelho coisa nenhuma. Paulo escreve isso em Gálatas capítulo 1. Por isso nós temos que tomar cuidado, temos que prestar atenção à exortação que está lá em Judas, capítulo único. Logo no início ele diz: batalhem pela fé, para preservarem a fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. E aqui ele vai mostrar isso. Cuidado para que eu e você não sejamos contados como os inimigos de Deus, que serão postos como estrados para que, dos pés, para que Cristo passe, né? Que nós possamos estar andando ao lado de Cristo e não sendo preparado para a destruição que Cristo virá trazer naquele grande dia. Então estejamos atentos, irmãos, em relação às nossas obras e os nossos pensamentos. Versículo final, concluindo esse estudo de hoje, versículo 14: não são todos estes espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que iam herdar a salvação? E aqui o escritor aos Hebreus, ele termina com uma frase extremamente, de extrema alegria para um cristão verdadeiro. Ele diz: olha, os anjos, eles são servos, inclusive dos crentes. Eles estão ao lado dos crentes. A gente não vê isso, mas eles estão. Naquele grande dia a gente vai ver como Deus usou em muitos momentos anjos, e a gente nem percebeu, para nos tirar e nos livrar de determinadas situações. Porque eles estão trabalhando para o Senhor. A gente não está vendo isso, eles são seres espirituais. Mais uma vez, são todos estes espíritos ministradores. Essa palavra ministradores, ministros, está sempre associado a servo, serviço. Então, eles são espíritos serviçais, espíritos que estão a serviço de Deus, enviados a favor dos que vão herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Amém? Tem alguém aqui que vai morar no céu? Alguém aqui vai morar no céu? Amém? Então os anjos estão nos servindo.
A gente não precisa pedir esse serviço, mas Deus usará esses anjos no seu processo de salvação na nossa vida. Processo de santificação. Deus está usando esses seres espirituais de uma forma que a gente não sabe como. Mas Ele está usando esses seres espirituais para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Então, na qualidade de cristão, nós temos que nos alegrar nisso. Mas eu quero terminar aqui o estudo de hoje fazendo uma advertência. A mesma advertência, essa advertência não é minha. Essa advertência é do próprio Deus usando a pena do apóstolo Paulo. Como assim pena, pastor? Porque naquela época não tinha caneta esferográfica de hoje. Era pena mesmo, misturada com tinta e escrevia. Então, ele usou lá as mãos de Paulo para deixar algo extremamente importante para o nosso alerta. Ainda que um anjo vindo do céu traga um outro evangelho que seja anátema. Então, os anjos, eles são servos de Deus, mas eles não podem influenciar na pregação da igreja. A pregação da igreja não pode mudar por conta da manifestação de um anjo. Ah não, o anjo veio aqui e disse que o pastor tinha que pregar sobre casais, que a igreja está precisando entender sobre casamento. Olha, o anjo veio aqui e disse que a gente devia fazer um retiro de... Qual é a festa que tem mais próximo agora? Um retiro de São João, porque a igreja está precisando assim de buscar Cristo assim num hotel fazenda no interior. O anjo que revelou a gente vai dizer: anjo, meu filho, seja anátema, viu? Então a palavra anátema significa amaldiçoado por Deus. Olha, apareceu um anjo em irmã Márcia, diante da irmã Márcia, e diz assim: olha, fala para o pastor Nizam que ele precisa, mudar a pregação dele. Ele tem que pregar mais acerca de bênçãos e falar menos acerca do pecado. Olha. Aí eu vou dizer para a irmã Márcia, cuidar com esse anjo. Vá nele não. Então, por mais que esses anjos sejam ministros de Cristo e de Deus, só Deus sabe como usá-los. E esses anjos não podem influenciar na nossa fé. A nossa fé deve estar influenciada unicamente por Cristo e sua palavra. Eles não podem exercer nenhum tipo de influência na nossa fé. A nossa fé não pode ser baseada em revelações dadas por anjos, porque tudo aquilo que tinha que ser revelado já foi revelado nesses 66 livros. Tome bastante cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Sabe, uma das religiões que se professa evangélica, é uma seita, mas que se diz evangélica, não sei se vocês já ouviram falar dos mormons. Os mormons, eles têm esse nome justamente por causa de um anjo chamado Moroni. Esse anjo Moroni apareceu ao líder ao líder fundador dessa igreja, que fazia parte de uma igreja histórica, e ele estava extremamente chateado com a igreja que congregava, e aí ele disse que esse anjo apareceu para ele, se apresentou como um anjo Moroni, e apresentou para ele um outro evangelho. Inclusive tem o outro evangelho segundo os mormons, segundo Jesus, o outro evangelho de Jesus Cristo, está lá no livro dos mormons. Os mormons, eles têm a Bíblia, os 66 livros, e mais esse outro evangelho e as convenções dele que tem o mesmo patamar da Bíblia. Então, e quem são os mormons? Esses menininhos bonitinhos, eles são mormons, sabe? Esse pessoal de branco, ele normalmente é blusa branca, uma gravatinha preta, às vezes eles botam umas pochetes porque eles vêm de outros estados, né? Mochilinha, né? E uma carinha de anjo, mas meu filho, se você olhar direito, dá para ver o chifre atrás. A heresia do começo ao fim. Só para você ter uma ideia, os mormons, sabe o que foi que esse anjo Moroni disse para o criador lá, o fundador do mormon? Que Deus uma vez já foi homem, e que foi evoluindo, e que se tornou Deus hoje. Mas ele disse outra coisa assim, extremamente espiritual, que Satanás não é tão ruim quanto a gente pensa, ele é irmão gêmeo de Jesus. Você não sabia não, pois os mormons dizem isso. E tantas outras heresias assim, incontáveis, né? Isso veio da revelação do anjo. Sabia que a mesma coisa aconteceu com um homem que fundou o islamismo que a gente conhece hoje, o profeta tão assim adorado pelos islâmicos, chamado de Maomé. Esse homem chamado Maomé, ele foi na verdade um general, e ele foi um homem muito perverso, que se casou com mulheres, inclusive com adolescentes e crianças. Ele é um homem extremamente cruel e perverso.
mas ele é tido como o maior de todos os profetas para os islâmicos. E ele estava em uma determinada localidade lá no Oriente Médio. Quando ele entrou em uma caverna, sabe quem apareceu para ele? O anjo Gabriel. E entregou para ele o que hoje os islâmicos, a Bíblia dos islâmicos, que é o Alcorão. Foi entregado aquelas revelações que estão contidas naquele livro, foi o próprio anjo Gabriel que teria entregue a Maomé. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar seitas heréticas, irmãos, e religiões que são de doutrinas de demônios, você sempre vai associar o quê? Revelação de anjo. Um anjo me apareceu, me disse isso e isso, e eu estou seguindo a revelação do anjo. Crente não segue a revelação do anjo, crente segue Jesus Cristo. Então tome bastante cuidado, porque nesse processo de serviço que os anjos exercem para Deus, em hipótese alguma, eles podem nos afastar dessa palavra. Se tem algum anjo que está aparecendo para você, te afastando dessa verdade daqui, não é anjo não, meu filho, é demônio, é anjo caído. Então tomemos bastante cuidado e que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão abençoada, Senhor. A tua presença, Senhor Jesus, é sentida nos 4 cantos desse salão. Não porque, Senhor, manifestações mágicas e ilusórias acontecem no nosso meio, mas porque a tua verdade é propagada, Senhor. Quando a tua verdade é propagada, Senhor, o teu nome é glorificado, pois foi assim que o Senhor escolheu que a tua igreja glorificasse o teu nome, propagando a tua verdade, Senhor, e mostrando para o mundo que é possível seguir o caminho de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo. Nos ajuda a renunciar à nossa carne. Nos ajuda, meu Deus, a nos defender das astutas ciladas que o diabo arma na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, Senhor. E nos conduz, Senhor, em santificação e santidade, rumo às nossas moradas eternas, que nos foram preparadas desde toda a eternidade, para que habitássemos eternamente na tua companhia, Senhor Jesus. Nos conduz, Senhor, até a tua santa presença, de maneira viva e real, naquele grande dia. Assim nós oramos em nome de Jesus e para a glória dele. Saúde o seu irmão com cumprimento santo e diga para ele: meu irmão, o caminho é o quê? É estreito, mas ele leva para o céu.